tarde a todos. É uma alegria muito grande estar participando e aproveito para agradecer o convite que me foi formulado e dizer que estamos aqui para debater, conversarmos sobre isso, né? E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar presente, ainda mais acompanhado do meu querido amigo Omar, figura ilustre aqui em Santos. Eu pertenço a uma família de médicos com mais de 86 anos de dedicação à medicina, e eu sou diretor-presidente do Hospital João Laser, que tem 86 anos de história, um hospital, referência em oftalmologia internacional, e também presido o Instituto Visão do Bem, que há 86 anos presta serviço a toda a comunidade de beneficência e também do SUS. Eu tenho formação acadêmica também, sou professor de pós-graduação de medicina e sou membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e também membro honorário da Academia de Medicina, o que me deixa muito feliz. Mais feliz ainda, eu sou casado com Margarida Colombo Barbosa, médica também, e tenho filhos fantásticos, que me faz tornar uma pessoa muito feliz. Todos os filhos são professores universitários, com mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre docência. Então, mostra nosso interesse muito grande em estudos e dedicação, sobretudo a essa área tão nobre e tão importante que é a área médica, que beneficia, com a nossa dedicação, o nosso próximo. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou Omar. Muito obrigado aí pela associação, pelo Adalto aí, pelo convite de estar aqui para conversar um pouquinho sobre as ideias que nós temos sobre educação, sobre a indústria, né, sobre as pessoas, e cumprimentar também o Dr. Colombo aqui, que é um prazer estar aqui na companhia dele. Minha origem é de Minas, mas eu estou aqui na região há mais de 20 anos, né? Eu era executivo aqui da Uzi Minas durante esse período todo, até 2011. Me aposentei em 2011 e prestei serviço na Prefeitura de Santos como secretário aqui na administração do Paulo Alexandre durante os 8 anos, como secretário de Indústria e Comércio, e secretário de Portos, e também no presidente do Parque Tecnológico. E, recentemente, a convite do Américo, que é o diretor do CIESP, eu assumi a gerência da unidade do CIESP de Cubatão, Guarujá. E é uma experiência nova, né, que eu estou vivenciando, procurando, através da experiência que a gente tem, dos conhecimentos, das ligações que a gente tem, fazer alguma coisa em benefício da comunidade, né. Muito obrigado aí pelo convite, Adalto, em nome seu e da Associação Comercial, né. Acho que é uma oportunidade ímpar da gente estar trocando ideias sobre esse tema tão importante para nós todos, né. Muito obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado pela participação. Obrigado por dedicarem o tempo tão valioso de cada um dos senhores para estar presente aqui no nosso seminário. Passando, então, às perguntas. A primeira pergunta fala de um cenário de pandemia, né, relacionado ao mundo do trabalho, e seria a percepção dos senhores, né, como o país, na visão dos senhores, como o país reagiu na pós-pandemia, né, o que seria relevante destacar desse período. Tá? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual as vossas respectivas percepções do papel das universidades em relação às empresas no país? E a terceira pergunta, quais são as perspectivas da próxima década com relação ao papel da universidade e à empregabilidade? Que talentos e competências serão necessários? Essas são as perguntas. Os senhores terão 30 minutos, aproximadamente, cada um para responder. Depois teremos aí 20 minutos para as perguntas do nosso público. Obrigado. Pois não. Bom, falar um pouco de pandemia, eu acho que a pandemia foi uma situação surpreendente para o mundo, né? Para nós todos, e que a gente não estava devidamente preparado. E isso causou uma série de transtornos, né, em termos de indústria,
as indústrias praticamente pararam as operações, né? E, principalmente no nosso caso, né, as indústrias do polo aqui de Cubatão são indústrias de produtos básicos, né? A gente produz matéria-prima para as indústrias, né? Mais siderurgia, a indústria química, né? E a indústria de fertilizantes. Então, não houve nenhuma alternativa a não separar, né? Parou durante um período razoável, né? E depois, à medida que foi começando a chegar a vacina e imunizando as pessoas, a gente voltou a operar com cuidado, né? Até normalizar a operação. Mas, realmente, foi um período de muito sacrifício, de muito perda de faturamento das empresas, né? De atraso nas entregas, etc., que foi uma coisa que foi... não tinha alternativa se não fizesse isso para preservar as pessoas que trabalhavam conosco. Né? Mas, felizmente, eu acho que esse período já está sendo ultrapassado e a gente pode agora pensar em como partir para outras avaliações mais pormenorizadas, mais detalhadas desse período e que a gente esteja melhor preparado para, se vier outros, esperamos que não aconteça. Né? Bom, para falar sobre as outras perguntas aqui que foram feitas, assim, eu queria fazer uma narrativa aqui, dividindo em alguns aspectos. Primeiro, na parte do ensino, né, nós temos aqui pessoas aqui da universidade, eu acho que é um ambiente muito legal para a gente conversar, e fazendo uma alta análise assim, da nossa perspectiva e da perspectiva das universidades, Santos e a região, nós temos o privilégio aqui de ter uma quantidade de universidades muito extensas, né, e de todas as matérias que a gente precisa e também de bastante qualidade. Mas a gente sente, né, falando em nome da indústria, que é uma coisa que a gente tem que fazer um dever de casa, nós todos, né, do lado da indústria também, que existe um gap, né, de comunicação e de maior integração entre as empresas e a universidade. A gente sente uma falta talvez de comunicação em que a gente pudesse fazer coisas melhores em termos de estar trazendo para as empresas pessoas mais preparadas, né, mais dentro daquele espectro que a gente precisa de um profissional. Então, eu acho que isso é um problema nosso, né? Não é só problema de um lado, é problema dos dois lados, mas a gente tem sentido, né, principalmente, né, eu vou fazer um comentário aqui a respeito também dos indivíduos que nós estamos, né, do ser humano que está chegando hoje nesses tempos modernos aí, né, nas empresas. Mas eu conversando um pouquinho com o pessoal da educação e estudando mais um pouquinho, lendo mais um pouco sobre isso, eu sinto que nós, no Brasil, precisamos fazer um esforço muito grande na área de educação básica. Então, houve um direcionamento, né, sem fazer críticas ou não, mas é a realidade, houve um direcionamento muito grande da universalização do ensino superior. Né? Então, nós, ultimamente, criamos muitas faculdades, né, ao longo do país, e com recursos extensos, aí, principalmente do governo federal. E nós temos um problema de estrutura interessante, porque a educação básica está ligada às prefeituras, né? É a responsabilidade das prefeituras. A educação média, o ensino médio ao Estado, né? Que aqui em São Paulo a gente tem até os recursos até bastante sofisticados, bastante importantes, e o ensino superior ficou sob a responsabilidade do governo federal. Então, o governo federal fez um aporte grande aí nessa parte, criando várias faculdades e muitas universidades e de todos os cursos possíveis, né? No Estado, a área técnica, o ensino médio, nós temos o Paulo Souza, né? E temos empresas e escolas de técnicas muito competentes, mas o ensino básico ficou relegado à responsabilidade das prefeituras, e as prefeituras, né, com os problemas que nós temos, que nós sabemos, né, de gestão e outros, né, tantos, o ensino básico ficou preterido. Né? Então, o que a gente nota hoje, e não é minha impressão só, eu andei conversando bastante sobre isso, é que
o ensino básico que não está sendo bem entendido, ele não está levando ao ensino médio as pessoas com competência devida, e essas pessoas chegam na universidade exatamente do mesmo jeito, né? Sem estar aptos a fazer um curso de graduação na necessidade que as empresas precisam. Então, lendo um pouquinho sobre isso, né, comparando um pouco com, por exemplo, a Coreia do Sul, né, que há 30 anos atrás a Coreia do Sul tinha um PIB equivalente ao PIB brasileiro. Apesar da Coreia do Sul ser um país que tem 50 milhões, 60 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 e poucos, né? Então, mas o PIB, mais ou menos, era idêntico ao nosso há 30 anos atrás. E a Coreia fez exatamente o contrário. A Coreia fez um esforço gigantesco no ensino básico e ela valorizou os professores do ensino básico, né? O professor do ensino básico na Coreia é uma autoridade na Coreia, muito bem reconhecido, bem remunerado. E ela, depois que ela fez esse aporte no ensino básico, ela começou a fazer aporte mais forte no ensino médio e depois nas universidades. E a Coreia virou uma empresa hoje que Samsung, LG, são empresas mundiais que eles criaram as tecnologias, desenvolveram pesquisa, etc., mas a partir de uma base de ensino fundamentada no ensino básico, né? Então, para nós, né, 30 anos é muito tempo, né? Quase a nossa vida toda, metade da nossa vida, praticamente. Mas, para um país, 30 anos é muito pouco. Então, eu sou um defensor total que a gente deve fazer a reformulação e trabalhar na comunidade que nós pertencemos, né, de modo que a gente possa ter uma atuação maior, em que a gente possa estar criando condições para que as pessoas estejam aptas a fazer os cursos na universidade, ou nos cursos médios, depois de um ensino básico mais forte, né? Internacionalmente, nós temos esse conceito aí do PISA, né, que é um programa internacional aí de avaliação do ensino na idade de 15 anos, né? E esse programa ele avalia a parte de leitura, matemática e ciências, né? O Brasil, para uma média, na área de leitura, para uma média dos 70 países que foram avaliados, a média de 457 pontos, o Brasil tem 413. Matemática, para uma média de 489, o Brasil tem 384. O Brasil é o 62º em total de 74 países. Quer dizer, só tem 2 países piores que o Brasil. É terrível. Na matemática, a gente tem um problema sério, e a gente, conversando com as pessoas das escolas, da universidade, a gente vê que a formação dos professores de matemática tem um problema muito grande de demanda, né? Não existe... a gente não tem mais gente querendo estudar matemática. É um absurdo isso, a gente vai ter que reformular isso de uma maneira muito, muito forte, né, e urgente. E na parte de ciências, para uma média de 489, o Brasil tem a nota brasileira 404, da média dos alunos que fizeram a prova do PISA. Então, assim, eu serei um defensor muito forte agora e vou trabalhar com todas as minhas forças e, onde a gente puder, atuar. E eu acho que vocês todos, né, nós todos, gostaríamos de que vocês pudessem olhar esses números e ver que, realmente, a gente tem que dar uma dedicada e tem que exigir mais recursos e mais valorização do nosso ensino básico para a gente ter poder de absorver melhor a partir do ensino básico para a gente chegar ao ensino médio e ao ensino superior. Bom, do lado do indivíduo, que eu acho que o indivíduo que nós estamos convivendo hoje, né, uma mudança muito grande, né? Eu já estou meio idoso, mas as mudanças que aconteceram nas gerações que nos antecederam foram pequenas, né, em relação às mudanças que nós estamos tendo na geração atual, né? Então, lendo um pouco sobre isso, que agora se chama da geração Z, né, que são os nascidos a partir de 95, então estaríamos hoje na faixa de 27, 30 anos por aí. Esse indivíduo é um indivíduo completamente diferente de nós, né? É um indivíduo que tem uma demanda de velocidade, de atendimento às suas expectativas muito maior do que a nossa, né? Motivado pela tecnologia, motivado pela internet, motivado pelo mundo contemporâneo que nós temos de muitas informações, né?
esse indivíduo ele está muito mais competitivo, né? E ele não tem muita paciência de entrar num esquema que a gente tinha, de que as empresas ainda têm, né? Que as empresas ainda têm. Que o indivíduo chega lá, ele vai ser operador C, depois vai ser operador B, depois vai ser operador A, depois vai ser supervisor, depois vai ser... Não, o cara já quer chegar lá, o cara já quer ser chefe, né? O vizinho dele já é youtuber, a namorada dele já virou influencer, né? Já ficou rica, já comprou carro. Então, esse cara está competindo nesse nível. Então, ele não tem paciência de ficar esperando a indústria, ou a empresa, no nosso caso, que é a indústria, né? Que é um modelo muito lento, né? de reconhecimento, de promoção das pessoas, porque é assim que funciona, né? Sempre funcionou assim. E, no caso nosso, daqui da região, nós temos indústrias também de base, como eu falei no início, e que o processo industrial ainda está muito, muito antigo, muito obsoleto, né? Eu trabalhei na siderurgia há muito tempo. O processo siderúrgico é um processo de 150, 200 anos, não mudou nada, né? O processo de obtenção do ferro, né? Do aço a partir do minério de ferro, etc., né? E na área de fertilizantes também é um processo meio parecido, né? Você pega a terra e vai buscar fertilizante através disso, a purificação dessa terra, né, para obter a qualidade que você vai precisar dos fertilizantes, é mais ou menos um processo também muito, muito rústico, né? Então, apesar de toda a tecnologia que nós estamos tendo hoje em muitos campos, né, esse tipo de indústria ainda é uma indústria bastante obsoleta. Então, a exigência da operação dessas indústrias também exige uma formação muito lenta das pessoas e está trombando, né, com essa velocidade que as pessoas estão querendo. Então, o indivíduo hoje é um indivíduo muito acelerado, né, para as condições que a gente tem de mercado nessa área de indústria que nós estamos convivendo aqui. E conversando com alguns professores, com algumas pessoas que têm experiência na área de magistério, que aqui tem vários, né, me falaram um pouco também desse adolescente que a gente hoje existe uma necessidade do trabalho do casal diferente um pouco do que era alguns anos atrás, né? Em que as pessoas tinham mais tempo de dedicação à família e hoje, com a necessidade, né, de sobrevivência de todos, né? As pessoas hoje, os filhos estão na creche, né? A mãe chega tarde em casa, chega junto com o pai e tal. E essa formação ela é mais dificultada, né? E os professores me disseram assim, pô, às vezes os pais chegam com os filhos lá e falam, pai, professor, pelo amor de Deus, me ajuda com meu filho aqui, eu não estou aguentando educá-lo, não estou aguentando dar o acompanhamento que ele precisa, o senhor precisa me ajudar e tal. Quer dizer, passando a responsabilidade da educação para a escola, que é uma coisa muito séria, né? Que a escola ela vai educar mais na habilidade, né, no conhecimento científico, etc., mas a formação de atitude, né, de formação de caráter das crianças, né, dos adolescentes, ela é feita em casa, principalmente, né? Então, essa dificuldade é uma dificuldade que é uma realidade que nós estamos vivendo, né? E esse equilíbrio entre o profissional e a pessoa, né, que era uma coisa que a gente era mais disciplinado, né, e a gente recebia mais a hierarquia, né? Eu, por exemplo, trabalhei em uma empresa que tinha uma origem bastante grande de orientação nipônica, né, dos orientais. O ciclo de obediência da hierarquia, né, da disciplina, era uma coisa bastante rigorosa e que a gente assumia aquilo como uma coisa natural, né? E que as pessoas hoje, a geração Z, né, que são os nascidos a partir de final do século passado, de 95, eles têm dificuldade de responder a essa hierarquia, de ter essa disciplina, né, de horário, etc., etc. O pessoal quer ter mais liberdade no trabalho. Então, essa é uma dificuldade grande que a gente tem, que é uma dificuldade tanto da universidade, das escolas, né, da formação, digamos, científica das pessoas, com a receptividade que as empresas também vão ter desses indivíduos, que eles chegam numa situação de velocidade que as empresas não estão conseguindo acompanhar. E
essa dificuldade de adaptação é um desafio grande que a gente tem que vivenciar. Então, acho que a aproximação que a gente deveria melhorar, né? Que eu acho que é uma responsabilidade tanto das empresas como da universidade, é uma responsabilidade que a gente precisa aprimorar, estar mais perto, né? Acompanhar os desafios que a gente tem nos projetos que a gente tem de desenvolvimento, etc., independente da grade das universidades, e a gente tem uma adaptação dessas grades às nossas necessidades, ao desenvolvimento, aos projetos que a gente tem, para que a gente possa estar saindo desse dilema que a gente está vivendo hoje. E, para finalizar, um outro desafio que nós vivemos aí, que vou voltar um pouquinho na pandemia, que foi o modelo que o mundo vivenciou ultimamente com respeito à nossa dependência da China, né? Como a China teve um desenvolvimento muito rápido em relação ao resto do mundo, né? Principalmente nós, né, que somos subdesenvolvidos, a China teve um desenvolvimento tecnológico grande, enorme, acompanhado de custos de fabricação de diversos produtos, né, na linha quase total de produtos, de uma competição muito grande. Então, o que aconteceu? De modo geral, nós fechamos todas as nossas indústrias, né? O Brasil, principalmente. O Brasil hoje é um exportador praticamente de matéria-prima, né? Felizmente, nós temos uma agricultura forte e saudável. Os produtos agrícolas, a pecuária, etc., está dando uma sustentabilidade grande para o país. Mas nós deixamos, nos últimos 20, 30 anos, principalmente nos últimos 20 anos, a indústria foi praticamente abandonada. Então, como a China fazia bem feito, tinha tecnologia, fazia barato, nós, não só o Brasil, mas, de modo geral, o mundo todo, né, nós vamos buscar todos os produtos na China. E o que aconteceu na pandemia foi esse susto que nós levamos, né? A agulha era chinesa, a luva era chinesa, a máscara era chinesa, a vacina era chinesa, né? Então, o mundo ficou na expectativa de que, se a China não nos atendesse, a gente ia ter um problema muito maior do que tivemos, né? Então, esse tipo de susto, né, que aconteceu aí nos 2 últimos anos, vai fazer também uma revolução na indústria. Com certeza, nós vamos ter que voltar a ter uma indústria mais perto de nós, né, dos produtos básicos que a gente vai precisar para sobreviver, tanto na área de saúde, né, como na própria tecnologia. Então, isso eu acho que vai ser uma oportunidade que nós vamos poder vivenciar de novo, de começar a ter indústrias mais dedicadas a produtos mais delicados, né, em vez de ficar esperando que a gente venha tudo da China, né? O Brasil tem um privilégio de ter sol e chuva, né, e muita água, né? Esse privilégio é um privilégio muito grande em relação ao mundo. Então, eu sou otimista, acho que nós temos um futuro brilhante pela frente. Nós estamos numa região que é uma região privilegiada em termos de recursos, né? Principalmente recursos de pessoas, né? De formação, de universidade, de tecnologia. Então, acho que a gente tem que encarar de frente esses desafios que nós temos e estarmos de mãos dadas, aí, principalmente entre as empresas e as universidades, né? Nós temos aqui mais de 60 mil universidades, de todas as formas, de todas as qualidades, né? Com muita competência nas nossas universidades, para que a gente possa formar pessoas que possam atender essas necessidades e, principalmente, acho que você é um soldado grande aí nessa parte de brigar cada vez mais pelo ensino básico. Eu acho que a gente tem uma região que tem condições. Santos, por exemplo, eu já tive a oportunidade de vivenciar isso mais de perto, a gente tem uma condição bastante interessante, de muita competência aqui em Santos, nessa área de ensino básico, mas não é a mesma coisa na região. Nós temos muitos problemas na região e que a gente precisa ficar atento, porque senão nós não vamos formar as pessoas nas necessidades que a gente precisa para atender os desafios que nós vamos ter nas empresas. Bom, em termos gerais, seria isso. Bom, depois dessa explanação brilhante Dr. Colombo agora, que o Omar fez, eu compactuo com o que você disse e agrego valores em relação à saúde, que é a minha área. Em relação à pandemia, como você frisou muito bem, foi um pânico mundial.
O mundo não estava preparado para esse mal súbito tão avassalador que teve. E nós sofremos as consequências aqui no Brasil por estarmos tão despreparados para absorver esse impacto tão fulminante que foi. Em relação à nossa área, e a parte de oftalmologia, o Hospital Visão Laser ficou aberto durante todo esse período, porque nós temos consciência que a Baixada Santista tem um índice de idosos muito grande. As pessoas dependem muito de recorrer a algum lugar. Como tudo fechou, fica em casa, alguém tinha que assumir essa responsabilidade, porque nós tínhamos o dever de atender essas pessoas. Permanecemos com todos os cuidados, dando esse atendimento, e, felizmente, percorremos esse processo todo sem nenhum grave problema ocorrido entre nós, médicos, atuamos, e isso porque a gente viu que realmente o Fique em Casa criou um gravíssimo problema na área da saúde, porque as pessoas com saúde estavam em casa, e aqueles que estavam com comorbidades, algum processo de doença, eles deixaram de se cuidar. Quantas pessoas deixaram de usar os medicamentos e ficaram totalmente perdendo a sua saúde por falta de uma orientação médica. Na oftalmologia, pessoas com glaucoma, com degeneração macular relacionada à idade, são doenças características do idoso, eles deixaram de usar o medicamento e agora que isso passou, eles estão retornando. Muitos deles com uma baixa acuidade visual, outros com perda total da visão, o que nos deixa muito preocupados. Muitos daqueles que ficaram em casa e perderam não só a saúde, a acuidade visual, mas perderam o emprego também. Ao perder emprego, perderam o seu plano de saúde. Consequentemente, não tem a quem recorrer. Isso sobrecarregou muito, demais, o SUS. Hoje o SUS está sobrecarregado porque todas aquelas pessoas que tinham seu emprego e tinham também o seu plano de saúde, consequentemente perderam esses direitos. E não tem para onde correr. Estão sobrecarregando o SUS. Como cirurgião, eu tenho um apreço muito grande pelo que faço, mas eu digo o seguinte, na área da medicina, da saúde, a maior invenção, o maior progresso que teve na medicina como um todo foram as vacinas. Vacina, ela consegue imunizar e abranger milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Então, o grande avanço que há de melhor no mundo foram as vacinas. A vacina é uma forma geral. A vacina, quando eu falo vacina, eu falo da varíola. A varíola teve um pânico geral pós-guerra e a mortalidade era enorme. Então, foi descoberta a vacina da varíola, que demorou 4 anos para poder inocular no corpo humano. Tudo para saber as consequências que adviriam a introdução de um antígeno no corpo, para saber qual a reação que esse corpo humano teria em relação àquele antígeno. A varíola, a poliomielite, quantas crianças saíram desse problema tão grave, como foi a poliomielite, ao longo da vida toda, graças à vacina. O tétano, a gripe, enfim, várias vacinas trouxeram esse conforto e essa tranquilidade à população mundial. O Brasil é um país que tem muito orgulho, tem o Instituto Butantan, que trabalha com as vacinas há muitos anos e atende à necessidade do Brasil e toda a América do Sul, praticamente, pela competência que o Instituto Butantan tem em relação às vacinas. Durante a pandemia, nós tivemos a cobertura, indiscutivelmente, assim que houve o fato, as vacinas não estavam sendo comercializadas, mas o governo brasileiro teve a responsabilidade de adquirir 500 milhões de doses já em janeiro. Então, o Brasil foi o país que mais vacinou toda a população, e rapidamente. Então, quem não foi vacinado, foi vacinado. As vacinas estão à disposição, e até hoje, continuam tendo, só que muitos vacinaram a primeira dose, que diziam que era totalmente, cobriria toda essa parte da imunização, aí viram que não era possível uma dose, foram para a segunda dose e a terceira dose, que causa certa preocupação na área médica, porque a gente vê que a coisa foi feita de uma forma muito assodada. E as consequências para a área médica, eu digo como médico, são preocupantes. Porque na Segunda Guerra Mundial, reportando um fato interessante, quando teve uma epidemia de gripe,
que assolou o mundo todo, de uma forma desesperadora, porque estavam morrendo milhões de pessoas, foi descoberto um medicamento. Esse medicamento foi utilizado e esse surto de gripe mundial amenizou. Só que aquelas crianças, aqueles jovens que, naquela época, eram jovens, se tornaram mulheres, engravidaram e, infelizmente, veio aquele surto de nascimento de pessoas com defeitos físicos irreparáveis, coisa que apavorou a humanidade. E foi esse medicamento descoberto de forma assodada, foi a talidomida. Então, para nós médicos, nos preocupa muito você injetar um antígeno. O que é a vacina? A vacina não cura, a vacina imuniza, ela faz com que impede que a doença se propague. A vacina você pega o antígeno, inocula, injeta na pessoa. E o nosso organismo vai produzir anticorpos. A defesa está nos anticorpos produzidos. E todos nós temos um mecanismo de anticorpos natural. Porque se isso não fosse verdadeiro, todas as pessoas pobres que não têm recursos como atingir a parte da saúde, de vacinas, não têm cultura, como você falou, nós somos um país subdesenvolvido. Aqui existe uma disparidade muito grande. Se essas doenças não tivessem nosso sistema imunológico, raciocine comigo, todos os pobres que moram aí em favelas, em palafitas, que não têm esses recursos, morreriam assim avassaladoramente. Todas as pessoas que estão em presídio, uma cela que cabe 10 pessoas, estão 100, morreria de forma insustentável. O metrô, o ônibus no rush das 6 horas da tarde, as pessoas que estão ali agrupadas, você escutaria, morreram milhares de pessoas. No entanto, na prática, não aconteceu. Pega mais grave ainda, a Cracolândia, uma coisa tão triste para todos nós, brasileiros, e paulistas, sobretudo. Teriam morte de milhares de pessoas que não têm um pingo de defesa e cultura social de preservação. Então, a vacina é fantástica para imunizar e não para curar. Muitas pessoas, infelizmente, durante a pandemia, foram a óbito. Então, hoje nós temos aí 600 mil pessoas. Mas, em contrapartida, a gente, como médico, viu que durante um período não se ouvia mais falar que ninguém tinha mais pneumonia, ninguém tinha hepatite, ninguém tinha problema renal. Quer dizer, era todas as doenças que adentravam o hospital estavam rotuladas como Covid. Então, quer dizer, essa qualificação de números é muito difícil você assegurar que é uma realidade. Mas, em contrapartida, nós temos que entender que muito mais gente foram curadas. Então, as pessoas contraíram a doença, recorreram à medicina, e a medicina deu a eles um tratamento e eles se recuperaram. Então, infelizmente, a nossa perda de seres humanos, de irmãos, familiares, foi infinitamente menor do que aqueles que foram curados. Eu me preocupo muito em relação a isso, porque nós temos agora a liberação de vacinas para crianças. Eu quero deixar claro que, como eu falei, enfatizei que eu sou favorável à vacina, mas eu peço aos pais que, antes de tomar a decisão de vacinar seus filhos, procurem um pediatra, ouça a opinião do pediatra, para que dê um aporte aos pais para saber a decisão que eles estão tomando. Porque nós não sabemos o que deverá ocorrer com essas crianças. Nós temos consciência de que as infecções viróticas, sobretudo a Covid, em crianças, o índice é baixíssimo. Então, o custo-benefício, riscos, tem que ser muito bem ponderados. E por quem? Pelo médico pediatra. Eu lamento muito também que, nesse período, houve uma politização muito grande do Covid. Os médicos que não compactuavam com essas decisões tomadas pelos políticos, eles foram marginalizados, não foram ouvidos, não foi dado espaço para que eles se manifestassem. Isso ficou uma coisa muito díspare. Só ouvia-se um lado. Interessante que aqueles que defendiam e que mostravam que a gravidade, o pânico foi criado, tantas pessoas ficaram com a doença, ou muitos que não pegaram, contraíram, eles ficaram emocionalmente abalados. Hoje o país está atravessando um período de pessoas completamente desajustadas, porque eles perderam saúde, perderam emprego, perderam a saúde mental. As pessoas estão totalmente
triste em relação a isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem que ter essa preocupação em relação, me preocupa muito, vai vacinar o seu filho, pergunta ao seu pediatra qual a opinião dele em relação à vacina para criança. Em relação à universidade, eu vejo que a universidade é o elo de ligação fundamental. Todos nós formados aqui tivemos nosso sonho de realizar nossos objetivos e recorremos à universidade. A universidade passou para nós o conhecimento. O Omar falou muito bem, mas para chegar à universidade tem que ter um ensino básico. Eu, particularmente, fiz o ensino básico totalmente estatal. Grupo escolar, ginásio de Estado, colegial, faculdade estadual, tive bolsa estatal fora do país, e quando eu retornei com toda essa qualificação, eu trabalhei na Santa Casa de Santos durante 15 anos, de graça. Por quê? Se meu pai não gastou nenhum tostão com meus estudos de formação, a sociedade pagou meus estudos. Eu senti o dever de retribuir a sociedade. E eu acho que isso daí foi iniciativa minha particular. Mas eu acho que todo mundo que recorre à universidade tem um ensino gratuito, isso deveria ser não um dever, mas deveria ser uma obrigação mesmo. Ter um ensino estatal, não pagou, retribui à sociedade. Acho que é importante. Mas o que eu vejo hoje em dia, que a universidade, não é crítica, é uma observação, deveria reavaliar a sua grade curricular. Nós estamos muito defasados em relação ao mundo atual. As universidades passam para os alunos aqueles conceitos normais de uma universidade. E o aluno aprende aquilo lá e quer achar que aquela formação que ele tem na faculdade vai garantir a vida profissional dele. Então, tem um ditado muito interessante, vocês devem recordar isso aí, nem sempre os melhores alunos são os melhores profissionais. Por que isso é verdade? Porque um bom aluno, ele segue literalmente a grade curricular. Os professores passam aquele ensinamento, eles absorvem e ficam naquilo apenas. E alguns outros, onde eu acho que é importante, têm que ampliar esse conhecimento, têm que buscar em fontes de informações para que eles possam desencadear o seu talento, a sua criatividade, e aí sim o processo vai ter uma continuidade, ter uma evolução. Me preocupa muito em relação à área da saúde, da medicina, sobretudo, que durante a pandemia as universidades fecharam. São 2 anos que não tiveram aula. Então, a área da saúde, sem demérito a qualquer outra área, uma área que depende muito da relação professor-aluno. A medicina são 6 anos de faculdade, por quê? Porque você pega um jovem que tenha o ideal de ser um médico, ele tem que não só ter conhecimento, tem que ser lapidado para poder chegar a essa conclusão do curso, saber que vai lidar com vidas humanas, vai lidar com seres humanos. Então, ele tem que estar despojado de vaidade, de qualquer ambição econômica e financeira, e dedicar a sua vida para fazer aquilo não só que ele gosta, que ele faz porque gosta, e sim que ele gostar do que ele faz. E se ele gostar do que ele faz com amor, com dedicação, vai realmente passar aquilo lá, essa segurança para os seus pacientes. Então, a medicina reporta isso. Hoje a gente vê que nesse período que está atravessando essa década passada, aí, a quantidade de faculdades de medicina que foram abertas é muito preocupante. Medicina não pode, não é em biblioteca que você vai aprender, é com o seu professor ao seu lado. Eu sou professor universitário, eu sei como é que é isso. Tem que ter a paciência de lapidar aquele aluno, conversar, explicar, porque a gente sabe que ele vai atender alguém algum tempo adiante. E esse alguém pode ser até nós. Se não tiver preparo, que adianta a formação dele? Nenhuma. Então, o que eu vejo, essas faculdades de medicina que foram abertas de forma muito mais política do que de necessidade, o Brasil é um dos países que mais tem faculdade de medicina do mundo. A quantidade de médicos que estão sendo formados hoje é assustadora. O meu pai se formou, o CRM dele era 248, não falo a memória. Hoje tem 250 mil. Não tem como você absorver essa quantidade enorme de médicos, e muitos deles não bem preparados, posso dizer. Então, essa preocupação que eu tenho, muito grande, é que essas faculdades, nesse período que devemos adentrar, se Deus quiser, sejam reavaliadas, reconsideradas e reformuladas. Porque
continuar com essa grade que tem, sem professores universitários competentes, sem um hospital-escola, é inadmissível uma faculdade de medicina que não tem hospital-escola. Você não vai ter condições de formar nenhum médico sem isso. Então, é fundamental que essa consciência tenha que ser tomada em caráter de urgência, indiscutivelmente. Então, fica essa minha mensagem em relação a essa preocupação, e realmente isso me traz muita preocupação. Em relação ao futuro, o Brasil ele tem muitas e muitas possibilidades. O Brasil é um país muito rico sobre todos os aspectos. Como o Omar falou, ele é otimista, eu também sou muito otimista, porque acho que a gente tem o otimismo que gera a energia que a gente siga adiante. Então, é fundamental que a gente seja sempre otimista. Mas eu vejo o seguinte, que se não for através de estudo, jamais vão conseguir galgar qualquer degrau na nossa vida. A parte acadêmica, a parte de conhecimento, adquire-se através de estudos. Ninguém vai aprender sem estudar, sem galgar o conhecimento e ampliar essa criatividade. Então, é fundamental que a universidade, além de passar o conhecimento, motive esses alunos para que eles tenham uma visão muito mais de futuro, de ampliar seus conhecimentos, de buscar novas informações, para que eles possam realmente não só obter um diploma quando formados, isso existe muitos, mas não inserem-se no mercado de trabalho, porque não são competentes. Então, a Mara é testemunha que a indústria precisa de competência, não de título, não de diploma. O diploma, quantos nós conhecemos hoje aí, que com um esforço danado, pagando faculdade, ou tendo FIES, enfim, qualquer forma, galgaram o seu diploma, mas com pouquíssimo conhecimento, muitos despreparados, que hoje, formados, ocupam outras funções, não tem nada relacionado com a atividade para a qual eles se formaram. Então, essa preocupação que deixa a gente realmente triste em ver o que está acontecendo. Mas a perspectiva de futuro, de ter mercado de trabalho, não tem a menor dúvida. Nós temos hoje aí, estamos a um passo da privatização do Porto. Com a privatização do Porto de Santos, virão para cá inúmeras indústrias, inúmeros escritórios que antes, de uma forma que eu nunca compreendi, por que a sede ali de São Paulo, se o Porto era aqui em Santos? Então, quer dizer, hoje vai despertar nessas pessoas a necessidade de trazer para Santos oportunidade de trabalho. Mas o trabalho para quem tem competência. E quem tem competência tem que ter um estudo, tem que ter uma dedicação para que eles realmente possam abranger e ocupar esses espaços. Eu finalizo dizendo o seguinte, que eu sempre digo, o futuro já é o presente. Por quê? Com as startups, com as e-commerce, fazem com que as pessoas hoje tenham muito mais facilidade de acessar esse conhecimento. Depende de nós, mais experientes, motivarmos, nós professores, motivarmos esses jovens que acreditem nele, acreditem nos seus sonhos, porque se nós conseguirmos galgar os nossos degraus e realizar os nossos sonhos, essa possibilidade existe para todos. Deus nos deu um cérebro que detém todo o conhecimento e o livre-arbítrio para que nós venhamos a realizar tudo aquilo que a gente sonha realizar. Depende do quê? Da gente descobrir aquilo que está coberto. E só vai ser vamos conseguir descobrir o que já existe através da dedicação, do estudo, do trabalho e da esperança de que essa possibilidade indiscutivelmente existe para todos. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Doutor Colombo, senhor Omar, nós temos algumas perguntas para a área da indústria. Hoje nós tivemos, no período da manhã, alguns painéis com países, e a gente recebeu um grupo, né, representando a Coreia. E tivemos a oportunidade de estar almoçando com eles, e eu vi que o senhor citou, né, os investimentos na área da educação, e ele mostrou para nós que a Coreia, né, tem toda uma formação educacional e as oportunidades que eles oferecem aos jovens coreanos. Então, desde a educação básica, né, que é o nosso calcanhar de Aquiles no Brasil, né? Salvo o curso de medicina, embora tenham aberto muitos cursos, mas ainda há uma seleção, né?
muitas faculdades, né, da área de exata, das engenharias da indústria, sobram vagas. E os alunos que ingressam, né, vêm. Eu sou educadora há 25 anos e eu vejo que a cada ano há um despreparo, né, principalmente por causa da educação básica. E os professores universitários precisam transmitir todo um conhecimento. Foi muito importante nós falarmos, né, quando o senhor falou que os pais não querem educar, ou os pais têm uma obrigação de educar os seus filhos, né? Os docentes transferem o conhecimento. Então, acho que isso é fundamental e eles têm que ter ciência, né? Eu converso muito com adolescentes, eu falo, estejam preparados para serem pais. Não é fácil a função, né, de um educador pai. E aí a Vitória, ela faz uma pergunta, né, qual que seria a opinião do senhor em relação ao preparo profissional e formação profissional do educador? Se o senhor acredita que o profissional é bem preparado para os desafios que vai encontrar ao longo da sua carreira, né? Qual seria a solução para esse problema e quanto essa solução poderia ajudar para profissionais da área industrial? Bom, a minha visão dessa área de formação, eu acho que nós temos uma divisão muito grande no país, né? Eu, por exemplo, eu acho assim, nós temos, eu não sei quantos alunos tem a USP, mas provavelmente tem lá uns milhares de alunos da USP, né? Na minha visão, a USP é uma das maiores, é considerada uma das maiores em qualidade, uma das maiores universidades do mundo, né? Ela é bem conceituada e tem uma formação muito forte da sua área docente. Porém, eu acho que a gente não deveria, que é um orgulho às vezes dos gestores, que a USP ela não, que é a universidade gratuita, né? Eu acho que o filho do dono do Itaú não devia ter gratuidade na USP. Eu acho que quem pode pagar a USP devia pagar, né? Quem não pode, não paga. Quem pode metade, paga metade e tal. E a gente teria condições de ter não ter um subsídio tão grande como nós temos. Eu estou dando um exemplo da USP, é um exemplo de uma universidade de qualidade que nós temos em São Paulo. Eu acho que a formação desses professores nessas universidades é muito bom. Os caras têm condições, eles ganham um salário razoável. Eu tenho colegas e conhecimento de pessoas que foram para o exterior, fizeram curso no exterior, continuam fazendo, têm título, etc. E tal. Agora, no geral, eu acho que a classe dos professores ela precisaria ser mais valorizada, né? Em todos os níveis, principalmente no ensino básico. Eu acho que a gente tem, se for conversar com a Coreia, por exemplo, pelo que a gente percebe, assim, na Coreia o professor do ensino básico ele é considerado uma autoridade, é assim, um cara admirado na sociedade, né? É um cara valorizado, né? Não só do ensino básico, mas dos outros, do ensino médio, do ensino superior também. Mas aqui, segundo a biografia que eu consegui ler e tive acesso, vocês tiveram oportunidade de ver esse pessoal de perto, a valorização do professor desde o ensino básico é muito grande. No Brasil, de jeito nenhum, né? Eu acho que o professor, principalmente no ensino básico, é muito desvalorizado, né? E como ele depende de prefeituras, as prefeituras às vezes não remuneram satisfatoriamente esse professor e ele às vezes não tem condição de ter uma formação, de estar estudando constantemente, de estar aprimorando, né? De ter uma condição, uma qualidade de vida que possa transmitir isso para os alunos na medida da necessidade dos alunos. Então, eu acho que a gente tem uma divisão. Em algumas formas de remuneração é muito bom, mas em outras formas de remuneração é bastante precário. Eu não vou citar aqui, porque não seria ético, mas assim, a remuneração dos professores, eu acho que, de modo geral, fora essas universidades, tipo a USP, etc., as pessoas são mal remuneradas e eles têm que batalhar muito para sobreviver. Então,
o cara dá aula em muitas universidades, o cara tem outro emprego, o cara tem que ficar mudando daqui para ali, correndo daqui para ali. Então, eu acho que a gente precisaria, numa situação assim mais confortável, a gente precisaria remunerar melhor essa classe de professores. Muito obrigada. E nós temos uma pergunta do Jefferson, né? Ele coloca que as indústrias têm feito algo quanto aos recém-formados, né, na pré-pandemia e na pandemia, que não tiveram oportunidade de atuar no mercado de trabalho e nem, né, nos programas de estágio, nos programas de trainee? Depende muito de cada indústria, mas assim, o que eu tenho notado e que a gente tem percebido de perto é que esse lapso que existe entre a universidade e as necessidades, como o Dr. Colombo também citou aqui, tem feito com que as indústrias, eu tenho exemplo de indústrias lá em Cubatão, por exemplo, os caras estão fazendo as universidades corporativas, né? Quer dizer, está tentando fazer, no custo dele, né, criar condições de ter uma universidade corporativa para que ele tenha a formação das pessoas que ele precisa no setor dele. Nesse caso, do exemplo que a gente tem, é na área de logística. Mas eu acho que isso aí, as indústrias estão tentando fazer isso para compensar aquilo que a universidade não está proporcionando, né? Então, você está tirando parte do custo que você devia estar fazendo para outras coisas, para investir em tecnologia, etc., você está tentando investir na universidade corporativa para compensar isso. Esse lapso que nós tivemos aí na parte da pandemia, eu acho que nós ainda não sentimos qual que vai ser a dificuldade que nós vamos ter para compensar isso, né? Porque nós ficamos praticamente 2 anos sem a escola presencial. E esse termo de fazer home office com crianças de 7 anos, de 9 anos, de 10 anos, é brincadeira, né? A gente praticamente perdeu esses 2 anos. Nós vamos ter que recuperar isso. E eu não sei até que ponto que isso vai repercutir nas nossas necessidades da indústria, né? A tecnologia tem proporcionado assim, uma experiência de remodelação na utilização da mão de obra, e que a gente está reduzindo muito a mão de obra e está transformando, né, e buscando, através da tecnologia, compensar isso. Então, uma parte está sendo compensada por isso, mas a necessidade que nós vamos ter, na hora que a gente voltar a um ritmo normal, eu acho que nós vamos ter muita dificuldade de ter esses profissionais que a gente precisa e nós vamos ter que buscar através das universidades corporativas e através dos cursos de médios, né? Principalmente aqui na região, nós temos uma riqueza muito grande na área de SESI, SENAI, que tem uma formação muito boa. Nós estamos discutindo muito com esse pessoal, para a gente fazer cursos de pequena duração e que o currículo desses cursos seja adaptado às nossas necessidades mais urgentes. De uma forma geral, as indústrias, elas, diferença tal do jovem contratado na pós-pandemia? O senhor já começou a fazer essa resposta? Isso aí é uma coisa assim, experiência real, né, nessa unidade corporativa, que o pessoal, com jovens, fez uma seleção de jovens de nível muito bom e colocou lá 30 jovens para fazer um curso de 10 meses, na unidade corporativa deles. Então, o camarada ia para lá de manhã, transporte por conta da empresa, refeição por conta da empresa, estudava de manhã e à tarde tinha uma adaptação de um treinamento para a empresa. O curso era de 10 meses e o cara tinha uma bolsa. Metade do curso, 3, 4, 5 meses, os caras já começavam a procurar, não, vou desistir. Mas como assim, pô? Você não desista, você está indo no caminho certo, nós estamos te preparando, você vai trabalhar aqui, você vai ser contratado pela empresa. Ah, não, mas o negócio está demorando, 10 meses é muito, eu vou arrumar outro emprego, vou ganhar mais R$200. Então, assim, essa diferença que nós temos desse jovem, que nós chamamos da geração Z, né, que é o pessoal de 25, 20 anos e tal, eles estão, assim, eles vão ter que enfrentar, a gente, né? Nós vamos ter que enfrentar isso e eles também vão ter que enfrentar isso, que a realidade vai ser mais dura, né? Vai ter que ter disciplina, vai ter que obedecer a hierarquia.
Porque as empresas elas têm que fazer isso para sobreviver, né? Você trabalha uma indústria, por exemplo, de siderurgia, essa indústria de alimento, indústria química, etc. Os caras trabalham, as indústrias são obrigadas a trabalhar 24 horas por dia. Então, você não pode ter muita flexibilidade de horário, de abrir mão de hierarquia, disciplina e tal. Então, vai ser uma adaptação, já está sendo uma adaptação bastante delicada, né? E como a formação dessas pessoas não é uma formação também de nível 10, né? Pelo contrário, nós estamos tendo muito problema das pessoas chegar lá com formação meio precária, né? Eu hoje estava conversando com um professor, até para vir aqui, para ter mais experiência, conversando com um professor do ensino médio. Ele falou assim, ó, o cara chega lá, 14, 15 anos, fala assim, ó, vamos fazer aqui uma soma de fração. O cara não sabe fazer. Como assim, pô? Você tem que saber fração. Como é que você vai estudar aqui tecnologia, aprender mecânica, eletricidade, tal, se você não sabe fração? Não sei. Ele falou assim, ó, eu estou aqui realmente, eu preciso de um diploma. Que a empresa lá falou que para mim subir na empresa lá, eu vou precisar de um diploma. Então, eu estou aqui para pegar um diploma. Eu falei, como assim, pô? Não é assim que pega diploma, né? Você tem que aprender, né? Então, é uma dificuldade que nós vamos ter agora dessa geração nova que está chegando, assim, dessa competição muito grande que está tendo, né? E dessa formação que é um desafio para nós todos, né? Para as empresas, né? Para as nossas famílias também, né? Para cuidar dessa formação dessas crianças aí, dos adolescentes, e vamos ter que juntar esforços todos, né, das escolas, da universidade, da comunidade, de todo mundo, para que a gente possa sair lá na frente, né? A respeito que você falou da pandemia, eu acho que a gente até não sabemos o que nós vamos ter que deparar com isso aí no curto prazo. O jovem ele quer mais quantidade e menos qualidade, né? Então ele tem, ao mesmo tempo que ele tem a velocidade, né, na área da informatização, ele não quer perder muito tempo em estudos, né? E isso é uma diferenciação, né? Foi uma geração que nós vamos ter que ainda mostrar, né, qual é o verdadeiro para se tornar um excelente profissional. E a última pergunta o senhor também já respondeu, que era do senhor Adalto, né? Qual a importância das empresas na complementação da formação dos jovens, que o senhor exemplificou, né? Capacitação de algumas empresas com os jovens recém-contratados, né? Muito obrigada. Agora, nós teremos as perguntas na área da saúde, caso alguém queira posteriormente fazer mais alguma pergunta para a indústria, nós estaremos liberando o microfone, tá bom? Eu queria, por favor, aproveitar essa colocação que o Omar fez. Nós temos lá no Hospital João Leis a residência médica. Nós, todo ano, fazemos o concurso e abrangemos aí médicos do Brasil inteirinho para concorrer a 3 vagas da residência do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e 2 vagas do Ministério da Educação e Cultura. Esses 2 últimos anos, nós ficamos horrorizados com o nível dos médicos que foram ao concurso. A prova é de português, uma redação, a clínica médica, clínica obstétrica, pediatria, básicos da medicina. Meu Deus, nível baixíssimo. Português, 0. Conhecimentos de faculdade, muito a desejar, muito. Então, me preocupa demais isso, demais. Nós precisamos levantar essa bandeira, que medicina, parece que eu estou defendendo, não, alertando, é diferente a formação de um médico, porque eu falei e repito, são 6 anos de faculdade, tem que lapidar aquele ser humano que pretende ser um médico. Ele vai lidar com vidas humanas. Ele tem que estar despojado de qualquer vaidade, qualquer coisa, tem que ter o conhecimento. Não adianta ter a bondade, o carinho, se não tiver a competência. O médico tem que ser, acima de tudo, competente. Então, me preocupa muito que o nível da medicina no Brasil está caindo de uma forma muito, muito acentuada. A medicina do Brasil tem parâmetros altíssimos, mas tem uma grande margem, que eu te falei. Meu pai, o CRM dele era 438. Hoje são 250 mil médicos no Brasil. É uma coisa muito preocupante. A gente tem que realmente reavaliar isso com extrema urgência, para não incorrer em problemas gravíssimos a curto prazo.
Dr. Colombo, uma pergunta aqui da Evelyn. Ela pergunta o seguinte: para os cursos da área da saúde, ela especifica aqui cursos de medicina, psicologia, fisioterapia, etc. Ela gostaria de saber, na sua opinião, na sua percepção, né, qual seria a sua opinião, percepção para os cursos, para esses cursos na modalidade EAD, né, na modalidade à distância? Olha, e híbrido, né? A distância, a parte de saúde, meu modo de entender fica um pouco a desejar, porque a saúde você tem que estar em contato com as pessoas. Você tem a farmácia, a fisioterapia, você tem que estar vivenciando o dia a dia das pessoas, do sofrimento. Você vai tratar todas essas áreas de saúde com pessoas que estão doentes, que precisam de não só a parte de atendimento, mas a parte também de psicológica, de você motivar. Eu sempre digo, ninguém pode sair do lado de alguém da saúde que não leve esperança. A gente tem a função de quem trabalha na área da saúde, sobretudo, é transmitir esperança, ser otimista, como você falou, dizendo que vai ter condições de melhorar. Essa é a verdadeira razão da nossa existência. Fora isso, se torna muito difícil. Então, IAD para a área de saúde, acho que deverá aperfeiçoar um pouquinho mais. Acho que não é tão interessante. A Silvana Lima, ela é aluna de psicologia da São Judas, Unimonte. Ela pergunta aqui para o senhor, para o Dr. Colombo, como presidente, né, do Instituto Visão Laser, como as empresas podem fazer para aumentar os números de vagas de estágios na área da saúde? Está havendo um equívoco aí. O Hospital Visão Laser privada, que a gente tem 86 anos, a gente atende toda a parte do hospital. Instituto Visão do Bem é um braço social que eu sempre afirmo, nenhuma instituição, nenhuma indústria terá uma respeitabilidade da sociedade se não tiver os seus olhos voltados para aqueles que precisam. Então, o Instituto Visão do Bem existe esse tempo todo atendendo a filantropia e os cursos, com a mesma qualificação que a gente atende no Hospital Visão Laser. Isso é muito importante. Agora, nós temos no Hospital Visão Laser estagiários. Nós fazemos o nosso corpo, com a dificuldade de formar formação profissional, de contratar pessoas com mais experiência, mas com pouca vivência nos nossos propósitos. Só tem fins quem tem princípios. Você, para conseguir ter alguém que tem os princípios, você tem que trazê-lo desde novinho. Então, os estagiários no processo e vão convivendo conosco, e quando eles começam a incorporar o conhecimento e a filosofia, os princípios que nós temos, eles são incorporados à equipe. Então, nós temos aí quase 60% de funcionários que foram incorporados partindo dos estágios. Então, isso é importante, isso aí. Você vai formando equipe. Equipe que tenha os valores que você preserva, que você cultua. Não adianta você colocar pessoas que não compactuam com aquela forma de você trabalhar, vivenciar e respeitar as pessoas. Eu sempre falei, 3 fatores são fundamentais para trabalhar conosco. Primeiro, ele tem que realmente amar o próximo, ter dedicação às pessoas. A função de toda a área de saúde é ter esse amor ao próximo. Segundo, ele tem que ter uma formação que realmente valorize os princípios, os valores, que agregam valores. Se eles não tiverem, eles estão em outra área, outro lugar, não é o lugar deles ali. Então, não segregamos, apenas explicamos a importância que tem. E terceiro item, que eles tenham vontade de estudar, de evoluir, de crescer, que a gente motiva muito. Conversamos todos os dias, converso com os residentes, passando não só conhecimento, mas passando princípios éticos, morais, filosóficos, para que ele se torne não só um profissional, mas como um cidadão de bem. A finalidade primordial da formação acadêmica, seja qual for, é formar cidadãos. As pessoas que realmente vão participar da sociedade com a responsabilidade de deixar um legado, levar adiante um propósito. Então, essa formação que você está fazendo, da Coreia, eles se preocuparam com o ensino básico. Não adianta pegar alunos já com pessoas com mais idade, querer prepará-los para a função qualquer que seja. Porque eles não têm base para poder exercer a função, para progredir.
Então, chega uma hora que a indústria para, que não tem ninguém preparado, como aqueles que fizeram a faculdade, fizeram a formação ideal, que tem valores, tem sonhos para buscar o objetivo. Então, é isso que eu acredito. E só complementando, a área da saúde, né, há um papel fundamental na humanização, né? Então, assim, junto ao paciente é fundamental, né, esse afeto, né, não só todo o conhecimento técnico da área da saúde, mas esse, né, atendimento diferenciado. Então, eu acredito que vai continuar ainda os cursos presenciais na área da saúde, né, para que realmente formem profissionais qualificados e que salvem vidas, né, que é o mais importante. Porque quando quem trabalha conosco, quem ocupa nossos serviços, eles são muitas vezes gratos. E eles vêm agradecer, doutor, muito obrigado, estou muito feliz, o que eu posso fazer para retribuir o que foi feito por mim? A nossa filosofia é muito simples. Faça para os outros aquilo que fizeram para você. E toca a sua vida. E aí nós vamos propagando essa ideia.